Eu vou pegar essa cobra aqui, eu vou fazer um ato profético. Eu vou fazer um ato profético. Vai compartilhando aí agora. Vai compartilhando aí agora. Meu Deus do céu, abalou. Compartilha. Tu tá sendo vítima, tá? De uma serpente como essa. Eu quero que você comenta revelação, porque eu quero lhe entregar algo dos céus agora. Eu quero entregar algo dos céus para tua casa. Eu quero entregar algo dos céus para tua família. Aleluia, louvado seja Deus. Você que não concorda, que critica, é só sair da live, né? Irmão, Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E hoje, mais uma vez, eu vou estar passando uma mensagem do pastor Marcos Granconato falando sobre esses homens perversos, destilando feitiçaria e apostasia nos púlpitos de suas denominações. É impressionante. Então peço a você que se atenha a este vídeo e seja edificado no processo. Pastor Marcos, de forma bem contundente, vai falar aqui um pouco sobre esses agoureiros e feiticeiros dos dias modernos. Então, vamos aí analisar o vídeo. Peço a você que assista e tire suas próprias conclusões. Nós podemos detectar traços de uma pessoa perversa. E eu disse que isso é importante não só porque nós vivemos num mundo repleto de pessoas perversas que podem nos enganar, que podem fazer o mal contra nós, nas questões ligadas à vida comum. Mas é necessário que nós conheçamos também o traço das pessoas perversas, porque elas também se insinuam no meio do povo de Deus, se apresentam muitas vezes como mestres, se apresentam muitas vezes como professores, como pastores. E é interessante observar, quando nós olhamos os traços das pessoas perversas e detectamos, pelo menos alguns deles no texto que está aqui diante de nós, é interessante observar como esses traços estão presentes também nessas pessoas perversas que muitas vezes se insinuam dentro das igrejas. Isso está fortemente associado com feiticeiros. Isso está fortemente associado com feitiçarias. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso povo é um povo voltado para práticas místicas, mesmo dentro do meio evangélico. Eu soube, um pastor disse para mim, que quando ele era jovem, havia na igreja dele uma senhora que fazia adivinhações assim, mas era uma adivinhação gospel, era uma adivinhação evangélica. Então a pessoa ia na casa dela, ela então abria a Bíblia em qualquer lugar e ficava folheando a Bíblia, sem olhar para a Bíblia. Folheando a Bíblia como que esse gesto lhe desse algum poder especial. Ela ia folheando a Bíblia, mexendo na Bíblia e fazendo adivinhação. Assim diz o Senhor, Ele está dizendo isto, vai acontecer isto com você, vai acontecer aquela outra coisa com você. E ficava fazendo essas adivinhações, folheando as páginas da Bíblia. E eles então iam lá sempre para ver o que tinha ali para eles de adivinhação acerca do futuro. As pessoas no meio evangélico acreditam que isso é uma espécie de profecia. Não é. Essa é uma prática de adivinhação. Nós já estudamos na nossa escola dominical, nós já estudamos de que consistia a atividade profética no Novo Testamento. Os irmãos têm isso tudo gravado nos vídeos que o pastor Thomas prepara. Nós aprendemos qual era a atividade a atividade principal dos profetas neotestamentários. Eles não faziam isso, não ficavam adivinhando o que ia acontecer, os detalhes que iam acontecer na vida de indivíduos. Isso não tinha nada que ver com a prática dos profetas naqueles dias. Esse pastor, inclusive, disse para mim que certa vez ele foi na casa dessa senhora para descobrir alguma coisa sobre o futuro dele, e ela não estava, mas estava o marido dela que era incrédulo. Ele disse, olha, não, ela não está, mas eu já aprendi a fazer. Eu sei fazer, eu já vi ela fazendo várias vezes, sentem aí que eu sei fazer também. E aí eles sentaram lá, e ele começou a folhear a Bíblia, e pegando ali os poderes adivinhatórios ali que vinham desse gesto de folhear a Bíblia, e começou a fazer adivinhações sobre a vida deles. O meio evangélico está envolvido nisso, é triste ver isso. E nós não podemos acolher isso como algo normal, isso não é normal.
A prática de adivinhação, ainda que seja muito comum no nosso contexto brasileiro e por outras partes do mundo, mas especialmente aqui, nós temos que lembrar, o Senhor reprova isso, porque isso está fortemente associado com feitiçarias, isso está fortemente associado com atividades demoníacas. Satanás e seus anjos, os demônios, atuam nesse campo. Vejam o que diz Deuteronômio 18:10. Vejam o que diz Deuteronômio 18:10. Parece que Labão estava envolvido com isso e disse para Jacó: olha, eu me envolvendo aí com práticas de adivinhação, eu descobri por meio dessas práticas que o Senhor está me abençoando por sua causa. Ele diz isso. Talvez estivesse mentindo, talvez não tivesse adivinhado nada. Ele estava apenas bajulando Jacó. Apenas bajulando Jacó, talvez, para obter alguma vantagem, mas não sabemos. Pode ser mentira dele, apenas para bajular, ou pode ser que ele realmente se envolvia nessas práticas. Vejam Deuteronômio 18:10. Vejam o que diz o texto em Deuteronômio 18:10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, diz o texto, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. A Bíblia reprova isso severamente. Vejam o versículo 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Nós não podemos nos envolver com essas práticas, quer elas tenham uma coloração evangélica, quer não. Temos que fugir dessas coisas. Nós aprendemos também que um dos reis de Israel, no segundo livro dos reis, capítulo 21, segundo livro dos reis, capítulo 21, nós nos deparamos com o rei Manassés antes da sua conversão. Mais tarde, Manassés se converteu e mudou totalmente de vida. Mas nós vemos o que ele praticava antes da sua conversão, no capítulo 21, versículo 6, diz assim: e queimou a seu filho como sacrifício, diz o texto. Assim foi Manassés antes de se arrepender. Adivinhava pelas nuvens. Ele observava o movimento das nuvens e fazia adivinhações. Era goureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Todas essas coisas do versículo 6 são abomináveis diante de Deus. Se você que está me ouvindo está envolvido com agouros, com médiuns, com feiticeiros, com todas essas coisas, você está praticando coisas que Deus abomina. Deus detesta estas coisas. Essas coisas são pecado. Isso aqui não é ataque a outras religiões, isso aqui não é preconceito religioso, isso aqui é o ensino claro das Escrituras. A palavra de Deus diz expressamente essas coisas, e é nosso dever expô-las ao nosso povo. O Senhor Deus reprova adivinhações, as pessoas que procuram adivinhadores, esses jogadores de búzios, essas coisas desse tipo. Agora estamos chegando aí no final do ano, os adivinhadores aí das coisas que vão acontecer em 2023, eles vão jogar seus búzios, jogar suas cartas, fazer suas adivinhações. Tudo isso é pecado. O Senhor abomina essas coisas. Pessoas envolvidas com médiums, pessoas que consultam mortos, isso é abominação diante de Deus. Deus reprova essas coisas. Isso é pecado. Temos que nos afastar dessas coisas. O nosso povo é fortemente conectado com essas coisas. Ele gosta dessas coisas, procura essas coisas. Nós não podemos nos envolver nisso em hipótese alguma. E se você tem um parente, um amigo, um colega envolvido nisso, você deve ser um instrumento de Deus para, com brandura, com serenidade, com inteligência e sabedoria, alertá-lo, dizer: olha, eu não tenho raiva de você, não tenho raiva das pessoas da sua religião, mas essas coisas que você faz são coisas que Deus reprova. Você tem que abandonar isso, porque essas coisas geram a ira de Deus contra as pessoas, e você tem que abandonar isso depressa. Nós temos aqui também os feiticeiros, essas pessoas que procuram modificar a realidade
por meio de palavras especiais, ou de gestos especiais, ou de sacrifícios especiais. Presta atenção. Nós vemos no Brasil como isso acontece tantas vezes. Tem aí os despachos, as pessoas colocam aí nos cruzamentos velas acesas, galinhas ali, farofa, enfim, um jantar completo ali, um jantar à luz de velas na esquina lá da sua casa. Presta atenção. Tudo isso é feitiçaria. E nós olhamos para isso e dizemos, meu Deus, quanta ignorância dessas pessoas. Elas realmente acreditam que o diabo tem interesse nessas coisas? Será que o diabo gosta de comer farofa? Será que eles acreditam nessas bobagens todas? Acreditam, eles creem nessas coisas. Mas o problema disso tudo está na prática em si da feitiçaria. O Senhor reprova isso, abomina essas coisas. Temos que nos afastar disso tudo. A Bíblia diz, em Atos, no capítulo 16, que o apóstolo Paulo teve que lidar com uma adivinhadora. E é interessante o modo como o texto bíblico aponta a fonte da sua capacidade de adivinhação. Vejam, ela parece que ela adivinhava coisas corretamente, parece que ela acertava, mas nem por isso ela era de Deus. Vejam o que diz o texto em Atos 16, versículo 16. Ela não errava, ela acertava. E vejam por que ela acertava. O texto diz, Atos 16, 16. Diz assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Aqui nós temos a fonte da capacidade que ela tinha de fazer adivinhações corretamente. Ela era habitada, possuída por um demônio. E esse demônio a capacitava a fazer adivinhações. E o texto diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Geralmente a feitiçaria, essas práticas todas, estão fortemente conectadas com a exploração financeira das pessoas que procuram essas coisas. Vejam 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Acertou. A miserável. A miserável acertou. E continua o texto, e vos anunciam o caminho da salvação. Acertou de novo. Ela adivinhava certo. Eu não disse nada de errado aqui. Nós diríamos amém para ela. Nós diríamos, está certo, ela adivinhou certinho. Eles são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. A adivinhação nunca foi tão correta, tão precisa, tão exata. Mas vejam, o apóstolo Paulo se voltou para ela. Vejam o versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, que era a fonte das adivinhações, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então vejam, mesmo acertando, era do diabo. Mesmo sendo teologicamente correto, ortodoxo. Era um espírito adivinhador meio gospel. Mesmo acertando, o apóstolo Paulo viu que era um demônio perverso, tentando confundir as pessoas e associar o evangelho àquelas práticas. O apóstolo Paulo detectou isso e expulsou aquele demônio. Temos, portanto, que tomar cuidado com essas coisas, afastar disso tudo. A palavra de Deus reprova a adivinhação. Se você conhece igrejas que fazem adivinhação, que praticam adivinhação, fujam dessas igrejas. Eles falam que isso é profecia. Não é. É adivinhação, é pecado. Deus reprova, Deus odeia essas coisas. Isso aí é uma forma de transformar o culto a Deus em algo associado com religiões falsas, com práticas místicas mentirosas. Afastem-se de igrejas assim, de pessoas assim, e exortem essas pessoas, porque isso está errado, isso não pode ter lugar na igreja de Deus. Pronto, eu gostaria de mostrar até aqui, e eu sempre falei sobre isso aqui no canal, que espíritos de adivinhação, esses feiticeiros aí de púlpito, tomados por esses espíritos de adivinhação, vão sempre falar o óbvio daquilo que aconteceu ou do que está acontecendo. E alguma coisa para o futuro eles vão chutar. Se bater na trave, bateu. Se fizer gol, gol. É assim que funcionam os espíritos de adivinhação. Veja a moça de Atos 16, 16. Eu sempre falei disso aqui. Então tome cuidado
com esses cultos que oferecem essas adivinhações. Busque a Deus. Peça a Ele para que o Espírito Santo lhe dê o discernimento espiritual para você não ser vítima desses feiticeiros modernos, desses agoureiros modernos. Amém? E você, o que é que achou dessa mensagem do pastor Marcos Granconato? Ele tem razão naquilo que falou? Deixe um comentário no rodapé deste vídeo. Compartilhe ele. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, venha ser membro do clube de parceiros patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Seja membro do canal. Amém? Uma vez mais eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Deus abençoe.